convidando a professora Patrícia. Está aí, Patrícia? Oi, Brasil, tô sim. Tá me ouvindo? Então, estamos ouvindo, sim. Então, você pode começar, tá bem? À vontade. É Tá contigo. ótimo. Vamos acompanhar por aqui. Boa palestra. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom Eu dia. sou a Patrícia. Meu nome é Patrícia. Bom Eu sou dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Eu sou técnica em radiologia, sou professora de dentologia do CENIB, e hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, que é o tema de equipamentos, né, na densitometria óssea, que esse tema, o que ele nos faz pensar, né, como começou a densitometria e como ela está atualmente aí no mercado de trabalho. Então, nós vamos falar um pouco aí da densitometria, o conhecimento, né, do que é a densitometria, para nós podermos ter um conhecimento um pouco melhor, né, para quem ainda não conhece a densitometria, nunca teve acesso ao aparelho. Então, nós vamos mostrar um pouco sobre isso. Então, lá nós vamos falar sobre definição, objetivo e exames, só para nós podermos ter um entendimento melhor, né? Então, qual é a definição da densitometria óssea? Ela é um exame, né, utilizado para medir a densidade mineral óssea, utilizando as técnicas hoje, que é o DEXA, né? Hoje nós usamos o aparelho DEXA, mas nós vamos falar um pouco de como começou os aparelhos, né? E hoje nós usamos, a maioria dos lugares só usa o DEXA, né? E qual é o objetivo do exame de densitometria óssea? O objetivo é sempre diagnosticar osteopenia ou osteoporose, risco de fraturas, permitir intervenções preventivas de tratamento, porque a densitometria óssea ele é um exame que faz o preventivo e o tratamento, ou seja, tem pacientes que fazem um exame para evitar que futuramente ele venha a ter uma osteopenia ou uma osteoporose. E aquele que já for acometido com a osteopenia ou com a osteoporose poderá fazer um tratamento, né? E ele vai acompanhando com a densitometria óssea. Então, a densitometria óssea, hoje, é um exame muito importante aí na área da imagem, né? Hoje nós temos um exame que tem uma confiabilidade, hoje os médicos pedem muito a densitometria, por quê? Porque é um exame que eles confiam e é um exame que realmente faz uma diferença para o paciente futuramente. Então, hoje a densitometria é muito importante aí no mercado da imagem, né? Então, antigamente não era visto dessa forma, mas hoje sim. Hoje a densitometria é um exame com muita importância no setor de tratamento também, né? Mais de tratamento, porque se você faz o exame hoje, já sabendo que futuramente você pode vir a ter uma osteopenia ou uma osteoporose, isso vai evitar, né, que você, de repente, fique acamado, cadeirante. Então, tudo isso faz uma diferença. Então, aí nós vamos falar do exame, né? Que é um exame rápido, ele pode usar vários sítios, que nós falamos sempre em sítios quando falamos em densitometria óssea. Por quê? Porque são a parte, né, do corpo que nós mais usamos para poder fazer o exame de densitometria. Então, ele não é invasivo, é padronizado e reconhecido internacionalmente, ele tem uma baixa dose de radiação, isso também é muito positivo, né, na imagem, no setor de imagem, porque o próprio técnico ele não precisa se proteger, por quê? Porque a dose é muito baixa, tanto para o paciente quanto para o técnico. Então, quais são as principais indicações para que se faça um exame de densitometria óssea? São mulheres, né, menor ou igual a 65 anos e homens maior ou igual a 70 anos, com ou sem fatores de riscos. Quando o paciente já tem 60 anos, 65, esse paciente já tem que estar fazendo densitometria óssea. Mulheres pós-menopausas,
menor que 65 anos e homens menor que 70 anos com fatores de risco de osteoporose, ou seja, tem familiares, risco, tem histórico familiares, então esses pacientes que são pacientes pós-menopausa, pacientes com HIV, pacientes que usam corticoide, mesmo eles sendo novos, eles precisam também fazer o exame de densitometria óssea. Indivíduo com doença associada, né, com perda óssea, artrite, reumatoide, diabético tipo 1, e entre outras, que são os pacientes que usam corticoide, pacientes com HIV, pacientes oncológicos, e as condições que afetam o metabolismo também ósseo, que é também que é uma indicação geral também, né? Então, a densitometria óssea, ela é importante em vários fatores de diagnóstico. E quais as indicações específicas? São pessoas que sofrem fratura, pós-trauma de baixa intensidade, indicando a fragilidade óssea, pacientes em tratamento para osteoporose, indivíduos com condições que afetam a absorção de nutrientes, são pacientes pós-bariátricos, eles acabam não absorvendo tanto nutrientes como vitaminas, então eles precisam fazer a densitometria óssea para ver se estão tendo perda de massa óssea. Indivíduos que fazem uso prolongado de corticoide. Então, isso tudo, e avaliação de risco familiar também, que é muito importante. Então, o diagnóstico precoce, a prevenção de fraturas, monitoramento e tratamento, tudo isso é importante no exame de densitometria óssea e as indicações principais, né? Então, a densitometria óssea, como funciona o exame? Eu vou mostrar um pouquinho aqui, né, do aparelho. Hoje nós trabalhamos com esse aparelho, que é um GE. Ele é um aparelho que já nós usamos o DEXA, né? Ele tem aqui é o braço do aparelho. Aqui é o braço do aparelho, onde tem os detectores, né, que é a captação pelo detector, que é onde tem a captação do raio-x. Aqui é a mesa do aparelho, que é a passagem pelos tecidos, o raio-x atravessa os tecidos moles, sendo parcialmente absorvidos. E aqui embaixo nós temos a ampola, né, que é a ampola de raio-x, né, que gera os feixes de raio-x e tem uma baixa dose também de radiação. Então, hoje em dia, os aparelhos que mais são usados são esses, né? O GE, tem outros também que são usados, mas a maioria das clínicas hoje usa o GE, por ser um aparelho com uma qualidade muito boa, rapidez no exame. Então, a maioria das clínicas hoje trabalha com o equipamento da GE. Então, o exame é um exame rápido e seguro, ele tem uma baixa dose de radiação, são resultados precisos e muita qualidade, porque isso faz com que o paciente tenha qualidade de vida quando ele faz um exame com qualidade. E agora nós vamos falar sobre os equipamentos, né? Que é o nosso tema, né? Nosso tema da palestra, né? Que nós vamos falar como que surgiram os equipamentos e a importância dos dias atuais hoje na densitometria. Então, nós tivemos aí, hoje nós tivemos 2 tipos de aparelhos e agora nós temos o DEXA, né? Que é o atual que nós estamos utilizando, né? Então, nós tivemos o SPA, que foi o primeiro aparelho de densitometria que nós tivemos no mercado da densitometria óssea. Então, o SPA, ele é uma técnica pioneira, né, na densitometria óssea. Ele foi desenvolvido em 1960, mas só foi utilizado em 1963. Ele é um aparelho que ele não tinha fonte radioativa, ele era usado como fonte de césio, né? Uns eram césio, outros eram
eram cobalto, né? Então, foi a primeira tecnologia comercial de avaliação da densidade mineral óssea. Então, esse aparelho era um aparelho que ele não fazia muita densidade, muitos exames, era mais um antebraço, porque ele não era com radiação ionizante, né? Ele era com iodo, que era um elemento, né? Que era um número, né? Atômico do 53, né? Que era o iodo, que era um elemento químico que emitia a imagem, né? Então, não se usava radiação, e sim só o iodo nesse aparelho. Então, era um aparelho que foi o primeiro aparelho, quase nenhuma pessoa tinha acesso a esse aparelho, né? Ele era uma fonte radioativa, então ele não tinha fonte de radiação, e sim isótopos, né, radioativos. Então, ele trabalhava com iodo 125 e ameriço 241. Então, era um aparelho que não conseguia fazer partes moles. Ele só fazia mais mesmo o antebraço, e a imagem não era muito boa. No Brasil, ele chegou em 1963, e poucas pessoas tinham acesso, eram mais hospitais de pesquisas, algumas pessoas que tinham um poder aquisitivo muito alto, que conseguia fazer esse exame. Então, não era um exame muito divulgado, até pela qualidade mesmo do exame, e ele era feito com fonte radioativa, então, assim, não se usava tanto e não era muito divulgado também. Aí, depois desse equipamento, nós tivemos o SPA, que foi que melhorou mais, né? Que ele é uma técnica de densitometria óssea já mais desenvolvida. Ele começou em 1980, ele representa um grande avanço aí na densitometria. Aí ele começou também a avaliar outras áreas, como coluna e quadril. Ele já fazia correção de partes moles, mas mesmo assim a qualidade não era tão boa assim. E poucas pessoas também tinham acesso, porque a nossa Constituição ela só foi implantada em 1988, mas o SUS ele só foi começar a ter acesso mesmo em 1990. Aí foi quando algumas pessoas conseguiram ter acesso a esse tipo de aparelho. Então, antes, quem usava esses aparelhos eram mais pessoas que tinham carteira assinada, um antigo INAMPS, pessoas em clínicas, internados, pesquisa, tudo faziam esse tipo de exame mais para pesquisa do que realmente para diagnóstico. E também ele usava ainda fonte radioativa, né? Ele usava 2 energias diferentes de raio-x para criar uma imagem, né, com fontes radioativas. Então, ele já usava o gadolínio 153, que era uma fonte radioativa da época, né? Então, ele também, por isso que ele também não detectava tanto a imagem com a qualidade que nós temos hoje com os aparelhos DEXA. Isso faz uma diferença muito grande hoje nas imagens, né? As imagens ainda eram muito ruins para ser avaliadas, porque usava fonte de radiação. E hoje nós estamos trabalhando com o aparelho DEXA, né? Que o DEXA ele foi uma evolução, surgindo no final de 1980. Aí ele substituiu a fonte radioativa por tubo de raio-x. Então, quando fez essa substituição, ele se tornou um aparelho, né, de padrão ouro, ou seja, é um aparelho que começou a fazer o exame com uma imagem muito melhor, uma imagem de qualidade, mais rápido, mas isso tudo, esses aparelhos, nesse tempo de 1980, ele só foi implantado em 1990, foi aonde que algumas pessoas, foi implantado realmente o SUS, e algumas pessoas começaram a ter acesso a esses exames. A imagem ainda era muito ruim desse aparelho, porque dependia também de vários softwares, né? Porque o aparelho hoje, apesar de ser um DEXA, quando a gente fala DEXA, é onde usa radiação ionizante, né? E não fonte radioativa. Então, essa imagem, ela melhorou muito, né? Hoje nós temos uma qualidade muito grande na imagem, mas, porém,
alguns aparelhos ainda DEXA, eles passaram por vários procedimentos para chegar hoje em um software que faz um exame em 6 minutos, né? Mas antes não, antes você fazia um exame, demorava muito, apesar de trabalharmos com DEXA, o exame era muito demorado, a qualidade não era boa. Eu trabalho há muitos anos, né, na radiologia, então eu ainda peguei os aparelhos muito antigos, né, com software muito antigo, e a gente, assim, via como que era ruim fazer a densitometria, e hoje, nos dias atuais, né, como que o exame, assim, melhorou absurdamente. Então, você fazia um exame, às vezes demora uns 40, 50 minutos fazendo um exame. Hoje, você faz um exame de densitometria, 5, 6 minutos. Essa evolução aí foi absurda. Então, isso, não só o aparelho, mas os softwares dos aparelhos cada vez estão melhorando mais, e isso é muito bom, né, para nós, como técnicos, e para o paciente também. Então, hoje, os equipamentos, nós temos o equipamento, o avanço, né, da tecnologia, por ser um DEXA, que ele utiliza 2 energias diferentes de raio-x, né, para medir a densidade mineral óssea com alta precisão. Então, também temos uma precisão que fornece imagens detalhadas e imagem com uma imagem precisa da avaliação da densidade óssea e na detectação de osteoporose. Então, hoje, esses aparelhos, eles conseguem detectar a densidade mineral óssea e ver como que realmente esse paciente ele está comprometido aí com a osteopenia ou com a osteoporose. Então, ele é um impacto, né, com a introdução no Brasil, o DEX se tornou o padrão ouro para o diagnóstico e monitoramento da saúde óssea, substituindo os métodos menos precisos. Então, hoje, no mercado de trabalho, nós usamos só aparelhos DEXAs, porque aqueles outros aparelhos realmente não, ficaram só na história da densitometria, né, como tudo na radiologia, né? O raio-x também teve essa evolução aí muito grande, e a densitometria a mesma coisa. Para nós chegarmos hoje nesses aparelhos, né, nesses softwares hoje, foi bastante tempo aí o desenvolvimento. Então, nós temos os componentes de uso do aparelho DEXA, o tubo de raio-x, o filtro, né, de comutação rápida e alternância da tensão do tubo, o detector digital, o braço mecânico e o computador de aquisição e software de análise clínica. Então, hoje, esse aparelho ele é um conjunto, né, de equipamentos para fornecer essa imagem e transmitir, né, o diagnóstico. Então, hoje nós podemos ver que o detector é totalmente digital. Nós trabalhamos hoje com detectores totalmente digital. Antes não era assim. Você tinha que fazer muitas coisas manuais no aparelho. Isso você perde tempo com o paciente. O exame era muito demorado. Então, hoje os raios-x saem do tubo e atravessam o corpo do paciente. Ele chega no detector, que é uma peça sensível feita dos materiais de cristal de cintilação e fotodiodo de silício, né? Então, aqui nós podemos ver, né, como já foi mostrado, né, aqui é o tubo, aqui atravessa o paciente para chegar nos detectores e levar a imagem até os computadores. Então, é tudo acoplado, assim, juntos, para que a imagem fique perfeita, né? Então, o cristal de cintilação, ele recebe o raio-x e transforma a radiação em pequenos feixes de luz. O fotodiodo de silício coloca logo atrás do cristal, capta a luz e converte em sinal elétrico. Esse sinal elétrico é enviado para o computador do equipamento, que monta a imagem e faz os cálculos da densitometria óssea. Então, tudo isso faz parte do equipamento, e que se tiver alguma coisa fora do
transmitindo alguma coisa que não esteja adequada, o exame não vai sair com a qualidade que tem que ser feito. Então, esse equipamento, quando nós fazemos o controle de qualidade, que nós fazemos diário, semanal, se ele detectar alguma falha em um desses equipamentos, não vai poder fazer o exame. Por quê? Porque precisa chamar a engenharia para avaliar. Então, como tudo isso é acoplado, sempre tem que estar em perfeito uso, e tudo tem que estar certinho. O controle de qualidade é para que nós temos esse parâmetro, né, de como que está todos os componentes, está tudo adequado. Então, o braço mecânico, do equipamento, ele trabalhava antigamente, né, com o pencil beam, que é um feixe de lápis, e o pencil beam, e o fan beam, que era o feixe de leque, né? Aí nós podemos avaliar, né? Então, aqui, ó, o pencil beam era uma fonte de detector fixo, feixe de olhando. movimento da mesa, né? E aqui era a fonte. O fan beam, ele era um feixe em leque, que era uma fonte de detectores móveis. Aqui era o movimento subcutâneo da fonte do detector. Aqui a fonte, ele era um feixe em leque. Aí nós tínhamos duas fontes, dois feixes, né, que era o fan beam, né? E o pencil beam, que era em lápis, e o fan beam, que era em leque. Então era um pouco mais demorado o exame por ser dessa forma. E hoje nós chegamos nos aparelhos DEXA, né, que é o futuro da densitometria óssea. Hoje nós usamos uma tecnologia de inteligência artificial, precisão, a prevenção de fratura, né, na medicina. E então hoje nós temos uma qualidade muito maior de exame, por já usarmos, né, uma inteligência artificial não tão avançada como agora, né, mas já usarmos, né, de certa forma, uma inteligência artificial. Então, mas hoje a tendência é que avance cada vez mais aí com a inteligência artificial e que melhore a qualidade, né? Só que hoje nós, como técnicos, né, temos que entender que o mercado da radiologia, ele está avançando cada vez mais. E com esse avanço, isso exige muito mais de nós, em estudo, porque se você hoje não avança com a tecnologia, o mercado você não vai acompanhar o mercado aí de trabalho. Por quê? Porque a tendência com a inteligência artificial é que tudo fique muito mais avançado, e nós temos que acompanhar esse avanço, né, com um estudo mesmo. Mas só que o que acontece? Isso melhora muito para nós. Por quê? Porque eu vejo hoje a inteligência artificial é um fator que melhorou muito na parte da imagem. Hoje você faz um exame com muito mais precisão, com muito mais qualidade. Então, é um avanço que melhorou muito para todo mundo, para o paciente, para o técnico, para o empregador. Então, tudo isso evolui, mas só que nós temos que pensar que isso também, nós temos que estudar mais, né, para conseguir acompanhar esse avanço. Então, hoje, o quê? A inteligência artificial, o que ela vai mudar hoje no mercado de trabalho? Muitas coisas, né? E para melhor. Por quê? Porque hoje, quando nós fazemos uma densitometria óssea, na maioria dos lugares, nós temos que fazer exclusão de vértebra, né? Então, a exclusão você faz com um cálculozinho que nós usamos para fazer essa exclusão, e a maioria dos lugares você tem que fazer exclusão. Hoje até a Prachete estava falando, né, que nos lugares você não trabalha só com densitometria, apesar que eu só trabalho com densitometria, mas é uma exceção.
A maioria dos lugares que eu trabalhei, você sempre trabalha com mamografia e densitometria, e não mudou isso no mercado, não. Hoje existe uma exceção que é boa, né, no mercado de trabalho, que você trabalha em alguns lugares só com densitometria óssea. Por quê? Porque tem uma quantidade muito grande de pacientes. E é bom isso para o mercado de trabalho aí na densitometria óssea, porque nós temos uma demanda, onde eu trabalho, nós temos uma demanda muito grande de paciente, então nós não temos como trabalhar com mamografia e densitometria, lá só trabalha com densitometria. E isso é uma exceção, porque a maioria dos lugares você sempre tem que trabalhar com mamografia e densitometria óssea. E às vezes até com raio-x também. Aí você acaba tendo que fazer os 3. Então, hoje o mercado da radiologia está exigindo cada vez mais que você tenha conhecimento em outras áreas, então, mas aí fora você tem que saber mama e densitometria óssea. Só que a densitometria óssea, ela não é um exame assim que as pessoas acham, nossa, eu vou aprender rapidinho e vai ser tudo bem. Depende de onde você for trabalhar. Depende do lugar onde você for trabalhar, o médico vai te exigir muito em qualidade. Então, você tem que se aperfeiçoar, porque hoje o exame de densitometria não é um exame mais simplesinho que você faz e tá bom, não. Hoje nós temos aí o exame tem que ser com muita qualidade, senão volta o seu exame. E os médicos exigem mesmo de você hoje no mercado de trabalho, na densitometria, então você tem que se aperfeiçoar. Hoje nós fazemos aí o corpo inteiro em vários lugares, é um exame que te exige mais conhecimento. Então, hoje, como toda a área da radiologia, nós temos que nos aperfeiçoar e estudar cada vez mais. Então, é uma área que está crescendo muito, né? E hoje você vê que nós já trabalhamos só com densitometria óssea. Antigamente, nós não tínhamos essa visão que hoje nós íamos trabalhar só com densitometria óssea. Então, hoje você trabalha porque a demanda da densitometria óssea cresceu muito. Mas, assim, a inteligência artificial vai nos ajudar muito nisso. Por quê? O que vai acontecer futuramente? Ainda não está implantado, mas provavelmente daqui um tempo, ano que vem, ou no próximo ano, de repente, já vai estar implantado esse sistema na densitometria óssea em alguns lugares, não em todos, né? Porque isso demanda custo financeiro, né? E nem todos os lugares vão querer ter esse custo. Mas na maioria, em alguns lugares, terão. Então, ele já vai. Aqui vocês podem ver que aqui é uma coluna lombar, né? L1, L2, L3, L4. O que ele vai fazer a inteligência artificial? Ele não vai substituir nunca o técnico, mas ele vai dar quase que uma resposta para o técnico para que ele decida se realmente vai fazer aquele tipo de exclusão. Aqui nós podemos ver que a nova tendência na avaliação da coluna lombar, a inteligência artificial, ela vai auxiliar na identificação anatômica, né, de alteração que pode interferir no cálculo. Por que ela interfere? Quando você faz a exclusão, isso é para avaliar um laudo preciso na densitometria óssea. Então, ele vai falar sobre as vértebras com alterações degenerativas, as fraturas vertebrais, as osteofilides exuberantes, as calcificações da aorta e os materiais de síntese e prótese, e outras alterações que podem interferir no cálculo. Então, isso daqui a gente sempre faz uma análise de conhecimento para saber qual a vértebra vai excluir, e existe um cálculozinho que nós fazemos para saber qual a vértebra que vai ser excluída. Com a inteligência artificial, nós não vamos mais precisar fazer isso, ela já vai dar a informação. Aqui, por exemplo, ela diz que a L1 e a L4 tem que ser excluída. Então, quando você já tem um conhecimento de qual vai ser realmente a vértebra a ser excluída, isso aqui fica automático, né? Você já vai fazer a exclusão automaticamente, e isso vai te dar o quê? Rapidez no exame, porque às vezes você demora um pouquinho no exame para saber qual a vértebra vai ser excluída, às vezes tem que fazer um cálculo rapidamente,
às vezes a pessoa que não tem muito conhecimento acaba se enrolando. Então, isso daqui vai ser super positivo aí, tanto para nós técnicos como para os médicos também, né? Então, esse o fluxo, né, da inteligência em análise vai ser muito positivo aí para todos nós. É só em você já ter esse resultado aqui, e eles não só avalia a exclusão, mas ele também faz as falsificações da aorta. Então, tudo que interfere, que vai interferir no laudo desse paciente, ele já vai detectar. Então, isso é muito positivo para a densitometria óssea. Então, a aquisição do exame, reconhecimento anatômico, a análise por inteligência artificial, fratura vertebral, como eu já falei aqui, né, o osteofito exuberante, a calcificação da aorta, materiais de síntese de prótese, porque às vezes o paciente ele tem prótese. A inteligência artificial ela já vai detectar se essa prótese ela vai realmente interferir no laudo, né, desse paciente. Então, ela já vai detectar por que ela está interferindo. Então, isso é um avanço muito grande. Então, aqui, ó, a sugestão de exclusão de vértebra, já vai falar qual é a sugestão, a validação pelo operador, o resultado final. Mas isso tudo, ela só vai dar sugestões. Nós, como os técnicos, vamos avaliar se realmente as sugestões da inteligência está corretas, né? Então, o futuro da densitometria óssea é uma inteligência artificial integrada, né, ao fluxo do aparelho, menor tempo de processamento. Por que nós falamos em menor tempo? É aquilo que eu já havia falado. Se você hoje não para pensar qual vértebra vai excluir, o aparelho já te dá essa sugestão, e com o seu conhecimento já em densitometria, você já faz isso automaticamente, e isso te dá mais rapidez no exame. Maior reprodutibilidade entre serviços, apoio à decisão clínica, exame cada vez mais padronizados. Então, a inteligência artificial, ela veio para padronizar cada vez mais o setor de imagem. E isso vai acontecer em todas as áreas, né? Todas as áreas vai acontecer essa mudança aí com a inteligência artificial. Ainda nós não estamos vendo isso, porque é uma implantação que ainda vai acontecer. Então, hoje, esse tema é interessante para nós podermos ter uma ideia, né, de como a inteligência artificial vai vir aí positivamente na densitometria óssea. E isso vai ser implantado em alguns lugares, né? Não em todos, mas futuramente em todos já serão utilizados, porque isso, para o empregador, é muito positivo, que quanto mais rápido você realiza um exame, mais paciente ele pode ter, né? Então, o fluxo de paciente pode ser maior. Então, isso também é bom para o empregador. A densitometria, a utilização dos dados, né? Então, nós também vou falar um pouquinho dos dados coletados, que é o TBS e o FRAX. Hoje nós temos aí duas avaliações de densitometria óssea, que é bem importante também para o futuro. Pouco usado hoje no mercado de trabalho, mas muito importante, que eu acredito que com a inteligência artificial também isso vai melhorar muito nos setores de trabalho. Alguns lugares fazem, a maioria dos aparelhos hoje da GE fazem esse tipo de exame, né, que é um exame à parte, uns fazem, mas não é muito utilizado ainda. Mas de muita importância, por quê? O TBS, ele é uma avaliação da microarquitetura óssea, né? Ele faz uma imagem da coluna lombar, de L1 a L4, e isso pode ser feito em paciente de 20 a 90 anos, e ele consegue avaliar essa estrutura do paciente para saber, mesmo se o exame der com tudo normal, coluna e fêmur, o exame der normal, ele consegue avaliar se realmente, mesmo dando normal, se tem alguma
alguma tendência a desenvolver uma osteopenia ou uma osteoporose. Então, isso deveria ser um exame complementar, né, para pacientes, às vezes, isso seria mais usado em pacientes pós-menopausa, em pacientes com HIV, pacientes oncológicos, e muitas vezes eles usam medicamentos e acabam mascarando o exame. Então, o exame dá positivo, mas, na verdade, eles já estão acometidos com uma osteopenia ou osteoporose. Então, o TBS, ele consegue fazer essa avaliação da microarquitetura do osso. Então, ele consegue avaliar, mesmo o exame dando positivo, que existe ali uma perda de massa óssea. Então, isso já deveria ser uma complementação no exame de densitometria. Não está sendo muito usado, mas acredito que futuramente isso vai ser bastante usado aí no mercado de trabalho. E o FLACS, que também é uma avaliação de risco de fratura, também é outro complemento bastante importante na densitometria óssea. O que ele faz nessa complementação? Ele avalia o colo do fêmur, né? E ele consegue avaliar se o paciente ele vai ser acometido de osteopenia ou osteoporose daqui a 10 anos. Mesmo hoje ele estando bem, não tendo nenhum indício de osteopenia ou osteoporose, ele consegue detectar se esse paciente realmente vai sofrer daqui a 10 anos de osteopenia ou osteoporose e esse paciente começar a ser tratado hoje. Isso é muito interessante, paciente que tem histórico familiar de osteopenia e osteoporose. Então, essa avaliação, ela consegue detectar se realmente esse paciente vai sofrer de osteopenia ou osteoporose daqui a 10 anos. Então, é um exame na verdade, não é um exame, mas na verdade é uma avaliação, né? Complementar do exame que faz essa diferença aí para o paciente. Porque se você consegue avaliar que daqui a 10 anos você vai sofrer de osteopenia ou osteoporose, você já começa a mudar a sua vida, com exercício, alimentação, né? Às vezes a pessoa tem aí uma vida que não está tão adequada. Então, tudo isso pode fazer uma diferença muito grande no paciente futuramente. E eu acredito que também com a inteligência artificial isso aí vai mudar bastante e os médicos vão começar também a pedir. Alguns médicos já pedem, mas nem todos os lugares fazem. Acho que é porque não tem esse conhecimento da importância dessas duas avaliações, não os médicos, né? A maioria dos médicos realmente tem conhecimento, mas acaba que alguns lugares não fazem, alguns técnicos, hoje isso não é tão falado, né? Na densitometria óssea, mas é bom, assim, para nós sabermos que o futuro vai ser usado muito essa avaliação. Então, aqui nós temos a análise, né, do TBS do FLACS e mais o DMO, mais os dados clínicos, né? Estratificação de risco, a combinação de microarquitetura com TBS, da densidade do risco clínico, decisão terapêutica, né, que identifica que realmente se o benefício do tratamento, mesmo com a densidade normal ou osteopenia, personalização de cuidado, direcionar a intervenção e monitoramento conforme o perfil e risco do paciente e o acompanhamento dos resultados, a monitoração e evolução da doença e eficácia no tratamento ao longo do tempo. Por quê? Porque quando você faz esse exame e consegue detectar que você vai sofrer de uma osteopenia ou osteoporose daqui a uns anos, você vai acompanhando esse paciente todo ano esse paciente vai fazendo o exame e você consegue acompanhar esse paciente e ver a evolução aí da doença, né? Então, gente, hoje essa foi a nossa palestra. Queria agradecer, né, pela oportunidade ao Brasil, a todos vocês que ficaram assistindo, espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês aí para o futuro.
Fico muito agradecida, Tá. obrigada a todos, tá bom? Obrigada, E- gostei da palestra. Ah, ótimo, que bom. Um beijo para todos, bom final de semana e boa palestra aí com os outros palestrantes. Obrigada, Tá a palestra foi excelente. Excelente. bom? Obrigada. Um beijo. Muito obrigado aí pela palestra, parabéns pela palestra, muito boa. Obrigada. Patrícia, muito boa. As meninas estão traduzindo bem, maravilhoso, né? Muito bom, tá de parabéns. Que bom, Brasil. Obrigada pela oportunidade. Maravilhoso, Patrícia. Obrigada pela aula. Obrigada. Legal. Gostei. Ah, que bom. A gente tem que ocupar esse espaço, tá bem? Do ponto de vista prático de mercado de trabalho, quando surgem oportunidades numa área em que o mercado não encontra profissional em quantidade e qualidade suficiente, ele dá o jeito dele, tá bom? Legal ou ilegal, ele dá o jeito dele. Então, cabe a nós trabalharmos e nos prepararmos enquanto classe para evitar que isso aconteça, porque ninguém descumpre a lei se tiver uma opção de não descumprir. Então, para nós também é uma questão de você estar preparado no momento certo, porque é de nossa responsabilidade suprir esse mercado de trabalho, senão eles colocam outro profissional para resolver, né? E a densitometria óssea mostra bem, como a Patrícia explanou, essa expansão, e nós temos que ter gente preparada e disposta a trabalhar, tá bem? Muito bem, obrigado, Patrícia.